Boa noite, Clarice. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Clarice Garim, como o Johnny falou, eu sou técnica em recursos humanos, sou gestora pública, também sou administradora aqui pela Unipampa, sou pós-graduada em metodologia da língua inglesa, sou professora de inglês aqui no Instagram, como vocês podem ver, eu dou dicas todos os dias de como melhorar a pronúncia, dicas de vocabulário, e também, recentemente, agora em setembro, eu me formei em pós em ensino de filosofia, tá? Então, eu acredito que sejam coisas que se conversem. Todo mundo pergunta o que inglês tem que ver com filosofia. Gente, inglês abre portas para tudo, né? A gente precisa falar, é necessário para a gente entrar num mestrado, num doutorado, ou muitas vezes até para conseguir um emprego, uma vaga melhor. Então, é muito necessário. E a filosofia é necessária como um alcance de sociedade, assim, como a gente entendeu o todo da sociedade. Então, eu acredito que a filosofia ela seja um estopim para a gente começar a se questionar, a pensar. Eu acredito que essa preocupação que o Johnny me alertou, né? Eu já estava preocupada com isso, fiquei mais preocupada ainda depois que ele entrou em contato comigo. Inclusive, gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje, né? Debatendo sobre um tema que eu tanto amo, né? Apesar de não atuar nas escolas, é algo que eu gosto de trabalhar muito, assim, sempre estou lendo alguma coisa a respeito, e realmente é preocupante, assim, né, essa questão do ensino de filosofia nas escolas, porque foi como eu conversei hoje com o Johnny em off, eu perguntei para ele, se acabar, vai ser para quem que vai acabar isso, né? Para quem? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer, né? Então, eu gostaria de primeiro introduzir a vocês o que significa filosofia, o que é a filosofia, para que ela serve, quais são suas funções, se vocês devem lembrar lá da escola, do ensino médio, né? Mas principalmente por uma questão de esclarecimento, né? Então, o que é a filosofia, né? Então, segundo Aristóteles, a filosofia nada mais é do que a atitude inicial do espírito em saber algo, né? Em se questionar, algo misterioso. E também o problema fundamental é o problema do ser, o problema da vida. Então, se questiona a vida, se pensa a vida, né? Então, se pensar, se questionar, se debater, debates são muito importantes, como esses que estão acontecendo nas redes sociais, via Instagram, via YouTube, são necessários para que a gente abra os olhos e entenda melhor as coisas que estão acontecendo, né? Então, já segundo Pitágoras, a filosofia nada mais é do que o amor pelo saber, né? Porque vem da origem philos, que significa sabedoria, amor, né? E Sofia, que significa conhecimento. Então, seria o amor pelo conhecimento, tá? Vem do latim. Então, são coisas assim que a gente muitas vezes não sabe ou passa batido, né? Então, são curiosidades, né? Para que serve filosofia? Ah, o que tu quer que eu estude, Clarice? Coisa velha, coisa antiga, né? Quando eu me inscrevi para o curso de pós-graduação, quando eu entrei para a seleção, né? Porque é uma seleção que fazem, tem um número X de vagas, né? E aí a minha mãe, foi a minha mãe que me avisou, né? A minha mãe pegou e disse assim, vai ter um curso de filosofia aqui na faculdade aqui e tudo mais, pela UFPEL. Eu acho que tu devia fazer. Eu disse pra ela, tu quer que eu aprenda coisa de velho? Aprender lá Sócrates, coisa antiga. E ela pegou e disse assim, mas Clarice, isso é polêmica. E tu adora uma polêmica. É bem a tua cara esse curso. Te inscreve que tu vai gostar. Digo, olha, eu acho que não, mas tá, vou me inscrever, né? Vou tentar, pelo menos. Passei. Gente, a gente pensa que é coisa de velho, que a gente vai aprender Sócrates, Pitágoras, Freud, mas é que se conversa passado e presente. É como se fosse uma história, tá? Se conversam passados e presentes. Então, o quanto Freud está atual, o quanto Sócrates está atual, o quanto as críticas feitas antigamente estão atuais. Isso é muito preocupante, né? Assim como a música, né? O Renato Russo, o quanto ele está atual, apesar de fazer música há 20, 30 anos atrás. Então, são coisas que nos preocupam, porque a gente fica se questionando o que mudou desde que eles surgiram. O que aconteceu? Mudou para melhor? Mudou para pior? A gente deu passos pequenos? A gente deu passos grandes? E também isso envolve questões políticas, né? Logicamente, como não vamos debater aqui, mas é uma coisa que envolve também. Então, o pensar, né? Como eu perguntei para o Johnny, se acabar essa filosofia, ela vai acabar para quem? Para uma elite branca, né? Para uma elite cis, para uma elite que tem família,
para uma elite bem estruturada, para um homem branco, né? Sim, não. Ela não vai acabar para eles. Eles vão ter o direito de seguir pensando. Quem vai perder o direito de pensar vai ser o pobre, favelado, preto, que dá duro no trabalho. Ele vai ser tirado. A educação vai ser tirada dele, não de quem está elitizado. Então, eu não vou me alongar muito nessa introdução, porque vou deixar espaço para o Johnny também. Mas eu quero que vocês já vão se questionando aí, para já mandando perguntas aí para a gente, para pensar, vocês nos dizerem o que vocês acham de filosofia, se vocês preferem mais filosofia do que educação financeira, apesar de não ser uma concorrência, né? Mas do que vocês mais gostam, do que vocês preferem. Mas eu acho muito necessário esse debate. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Capaz. Só para explicar para o pessoal que está chegando também, vamos dar mais uma recapitulada. Justamente o assunto que a gente está conversando hoje é justamente uma conversa sobre filosofia e finanças. Por quê? Porque quando eu convidei a Clarice foi justamente por isso. A Clarice se formou agora em filosofia e eu já atuo já faz 1 ano e alguns meses na educação financeira, justamente o que está sendo hoje aplicado no ensino básico, né? E o ponto contrário é que a filosofia estava se tornando, digamos que, em desuso. Estava se falando na possibilidade até de algumas disciplinas saírem da grade curricular, porque não teriam tanto assim, tanto uso, digamos assim. Não se saberia como aplicar elas. E aí foi que a gente começou a conversar muito forte sobre isso daí. Por quê? Porque quando a gente fala, como a Clarice falou agora, filosofia é uma questão do pensar, uma questão de tu usar a tua criatividade. Ela pode falar melhor do que ninguém, só que realmente não existe uma resposta concreta na filosofia. É justamente, tu fala sobre pensadores, sobre filósofos, então cada um tem uma opinião e tu interage dentro desses assuntos, tu interage. Então, como uma disciplina dessa pode estar se tornando em desuso, principalmente no ensino básico, né? Principalmente no ensino público, né? Então, são coisas que às vezes a gente repensa assim, ó, será que a disciplina está assim ou será que a abordagem que está sendo feita está errada? Porque é uma preocupação que ocorre na educação financeira, que claro que hoje é recém está sendo implementada, a gente só pode fazer uma avaliação talvez daqui a 7, 8, 10 anos, para ver se realmente está sendo. Só que uma das preocupações é que não se torne só mais uma, só porque teve que colocar ali na grade curricular a educação financeira. Essa é uma preocupação. Porque agora, entrando um pouquinho na educação financeira, eu não vou trazer lei, essas coisas para vocês, não. Mas justamente eu vou trazer alguns pontos que eu achei importante quando eu comecei a ler, comecei a pesquisar, que ela foi aplicada, o primeiro ponto que eu achei muito importante, como uma ciência humana e não uma ciência exata, justamente para tratar sobre o comportamento. Então isso é uma coisa muito boa, porque quando a gente fala sobre matemática, aí matemática sim é uma ciência exata. Então tu faz uma fórmula, tu faz um cálculo, é esse o resultado, é exato, não tem outro. Agora, quando a gente fala sobre finanças pessoais, existem sim algumas situações que, se eu devo e a Clarice deve, nós dois somos endividados. Porém, o que tornou a Clarice endividada pode ser um comportamento diferente do que tornou o Johnny endividado. Então já é um comportamento que a gente começa. Então, quando levar a educação financeira como uma ciência humana, aí é muito importante, porque a gente começa a questionar os resultados. Não é apenas fazer uma fórmula, mas é uma fórmula para explicar uma situação que acontece. Aí está sendo aplicada a educação financeira. Aí depois outro ponto que é importante também, porque hoje os jovens eles vão estar aprendendo um conteúdo e vão estar levando para dentro das suas casas. Por quê? Porque os pais não foram ensinados. Os pais não tiveram educação financeira. As famílias, né, em geral, não os pais, mas a família em geral não foi educada. Então hoje os jovens eles estão tendo a possibilidade de transformar a própria família. E não aquela velha ideia de que a família transforma o filho, o neto. Não. Hoje o jovem está podendo transformar a família e levar hoje oportunidades e recursos que até então a própria família não conhecia. Então essa é a ideia da implementação da educação financeira.
aí vem alguns desafios, que justamente o que são esses desafios? Justamente são a capacitação dos professores, tá? Isso é algo que também os professores não tiveram educação financeira, entendeu? A maioria dos professores, então tem que haver essa capacitação que já está sendo feita. Então, com certeza, os professores eles vão aderir ao conteúdo, vão aderir ao programa, isso daí não tem nem discussão sobre isso, porém, não pode se tornar, por exemplo, em desuso como se tornou, por exemplo, essas disciplinas que estão sendo questionadas hoje. Porque imagina tu pegar e chegar numa aula de filosofia, eu confessei até para Clarice que na minha época da escola, eu não dava muita importância, era uma vez na semana filosofia, então, só quero passar de ano. Mas também a abordagem que era feita é um pouco diferente, porque às vezes a gente encontra alguns professores diferenciados, assim, ó, que te trazem uma abordagem naquele mesmo conteúdo. E às vezes é aquele professor que ele segue a grade curricular, que não tem problema nenhum, porque a gente não vai criticar esse tipo de abordagem. Só que para esse tipo de disciplina, às vezes tem que ter uma dinâmica diferente, porque é a mesma coisa que a gente falava sobre história, né? História, provavelmente meus avós, meus pais, eu e o meu filho, a gente está aprendendo sobre o descobrimento do Brasil, sobre a escravidão e depois sobre a Revolução Industrial. Olha quanta coisa aconteceu depois desse período que pode ser estudado, que pode ser explorado. Então, será que as disciplinas não servem para nada ou será que a abordagem que está sendo feita é o diferencial? E esse é um dos desafios e uma das preocupações que tem na educação financeira. Porque justamente precisa ter aquela integração, né? Aqueles três pilares, né, que a gente diz, que é a escola, o aluno e a família. Então, no momento que a escola está ensinando o aluno, tem que ter a oportunidade da família ter acesso a esse conteúdo também. Porque quando a família tem acesso, aí a família pode explorar aquele jovem sonhador que hoje vai saber como aplicar uma viagem, um sonho, um objetivo, isso e aquilo. Então, isso é muito legal. Então, são algumas coisas. Também não vou me estender muito, porque igual agora a gente vai trocando uma ideia e aí eu falo um pouquinho mais sobre. Mas é basicamente isso daí. A educação financeira sendo aplicada a partir de 2020, já é obrigatório, né, no ensino básico, também com a oportunidade não só na disciplina de matemática, mas com outras disciplinas também podendo abordar esse assunto, como é comportamental, que já é algo que também pode ser linkado à questão da filosofia, pode deixar totalmente interativo, a questão do pensamento, a questão da atitude, a questão da reflexão é algo muito importante nas finanças, né? E também essas questões aí que a gente vai tratando. Mas aí eu passo para a Clarice agora, para ela entrar aí no conteúdo dela agora. Não. Assim, não sei tu, mas eu não tô conseguindo ver nenhum comentário até o momento, ou ninguém perguntou nada ainda. Não, Não tô vendo quem entrou. o pessoal tá Pra entrando mim tá aqui. bloqueado aqui. Ah, tá. É que pra mim não aparece aqui, por isso. Tá? Se surgir alguma pergunta, tu me avisa, faz favor. Então, quer dizer que na realidade, assim, a filosofia, ela é voltada para a educação, porque ela detém esclarecer principalmente práticas pedagógicas, né? Então, como é que a gente trabalha a filosofia dentro de sala de aula, isso aí tudo a gente aprende na universidade, né? Como é que a gente deve abordar, por exemplo, fazer uma linha do tempo, né? Algo que eu acho meio historiadora. Fazer uma linha do tempo, né? Começar lá atrás, o que Pitágoras falava, o que Sócrates falava, o que Freud falava, e fazer uma linhagem para trazer para os filósofos de hoje em dia. Hoje em dia, os nossos filósofos são muito importantes, porém não muito divulgados, né, como eu costumo dizer. Bom, eu tenho mais uma linhagem de conhecimento mais para a área do racismo, né? Que foi o que estudei, inclusive, na faculdade. Então, eu tenho uma teoria e um estudo de pesquisa dentro do antirracismo e do racismo, né? Então, existiam filósofos e escritores negros dos quais eu nunca tinha conhecido, entendeu? Então, eu senti muito falta disso, me arrependi muito de não ter tido essa educação na escola, né? Não ter lido Carolina Maria de Jesus, não ter lido Djamila Ribeiro, né? Pequeno manual antirracista, né? Tão necessário para a gente.
Senti falta de não ter lido Silvio de Almeida, já no ensino médio e no fundamental também. Então, são debates necessários. Angela Davis. Então, temos vários filósofos. Mário Sérgio Cortella, que é um dos grandes filósofos, né, que tem grandes nomes aí. Leandro Carnal é outro filósofo também muito importante. Então, são debates, muitas vezes, que a gente não faz em sala de aula. Essa filosofia que foi dada para o Johnny também foi dada para mim, de que a gente deveria ler um trecho de um livro, de que a gente deveria debater sobre, faz uma junçãozinha aí, e daí, se entre vocês aí, vocês discutam, e é isso, né? Então, é culpa da grade curricular? Claro que é. Nenhum professor, ele, dentro de uma escola, ele tem emancipação para fazer como deve achar, né? Teve o caso que eu citei para o Johnny, que cito aqui, de uma professora minha de filosofia, que disse que dava aula numa determinada escola muito famosa aqui na nossa cidade e tudo mais, e ela pegou e disse que no outro dia ela ia dar aula de novo, dava aula de filosofia, no outro dia ela ia dar outro período, e daí ela pegou e disse assim, amanhã na nossa aula a gente vai fazer o teste do pescoço. Aí disse que todos os alunos ficaram agitados, meu Deus, oitava, primeiro ano, né? Meu Deus, o que vai ser esse teste do pescoço? Será que alguém vai ser decapitado? Alguma coisa assim. Ela pegou e disse, diz ela que não. Vão pensando, vai assim da curiosidade. Esse é o instinto da coisa, é tu deixar o teu aluno curioso, deixar ele pensando. E o que é nada mais do que o teste do pescoço, né, pessoal? No outro dia, quando ela chegou em aula, ela pegou e disse, a gente vai fazer o testezinho do pescoço, de quantos colegas negros a gente tem aula? Aí olha pro ladinho, né? Quantos colegas homossexuais temos de aula? Faz o testezinho. Quantos colegas mulheres? Faz o testezinho. Então, aí, o que aconteceu? Depois desse teste, eles ficaram muito enlouquecidos, né? Gostaram bastante, chegaram em casa, contaram e ela foi despedida. Então, tem várias questões, assim, que os pais não querem que se trate, né? Ela, inclusive, diz ela que a diretora diz para ela, olha, tu não tá aqui para debater sobre racismo, sobre sexismo, sobre feminismo, sobre nada disso, entendeu? Tá aqui para dar essa aulinha aqui do negócio, e aí tu vai dar esse coisa aqui cronometrado aqui que a gente fez e deu. Não é para fugir disso. Então, tem essa limitação também que a escola dá com relação à grade curricular, né? Que são coisas que eu não sei se é do Estado, que vem, ou no caso de escolas particulares, são eles mesmos que fazem, mas é assim, para debater o menos possível, para fazer a pessoa pensar o menos possível. É uma tentativa de incubar tudo ali e dizer, olha, o que tu sabe é isso. Dizer que quando ela pegou e perguntou para eles, se eles, diz ela que teve uma aula que ela perguntou para eles, quem é elite aqui? Né? Ela ficou perguntando ela que todo mundo levantou o dedo. Todo mundo era elite, colégio particular, né? Todo mundo se sente elite. Dizia, vocês não são elite, vocês são classe trabalhadora. Elite é quem trabalha como CEO, como dono de empresa multinacional. Vocês são classe trabalhadora. Diz ela que todo mundo ficou chocado que eu não sou elite, meu Deus. Eu cresci achando que eu era elite, sabe? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de indagação, de pergunta, eu tenho muita vontade de fazer dentro da sala de aula, mas também não sei se vou poder, Claro. porque depende muito do que a escola vai pedir. Então, são coisas assim que deixam a gente de liberdade para quem, né? Liberdade para quê? Se eu não posso dar como eu quiser, se eu não posso debater como eu quiser. Então, são coisas assim que deixam a gente assim muito chateada e muito presa ao mesmo tempo. Já um professor independente, que trabalha numa escola melhor até, ou até um professor que trabalhe sozinho, em casa, fazendo videoaulas e papapá, ele tem um pouco mais de liberdade de pensar, de tratar desses assuntos mais atuais. Porque, querendo ou não, racismo está sempre em pauta, feminismo está sempre em pauta, né? Sexismo, homossexualismo está sempre em pauta. Isso estava em pauta desde antigamente, só que acabou que deram uma mesclada ali no ensino e ele não ficou tão debatido, né? Então tem educação sexual hoje em dia nas escolas também, acredito, né? Eu acho que entrou educação sexual agora. Não entrou? Não. Não? Ah, tá. Eu achei que tinha educação sexual também nas escolas. Achei que tinha. Que é algo que é muito... É algo que eu acho que é de suma importância, né? Claro. Inclusive, um professor meu de filosofia, quando eu tive no ensino médio, acho que no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, quando eu tive filosofia, ele nos deu aula de filosofia só sobre DST, todo ano. A gente aprendia uma doença nova. Então, a gente ia para o computador, a gente pesquisava, que tinha uma sala só de computadores, a gente pesquisava, via as doenças e ficava, meu Deus, que horror, não sei o quê. E daí ele tratava desses assuntos com a gente. Então, acho que é um professor que teve um pouco mais de liberdade para poder conversar, tocar na ferida, entender, debater,
entendeu? Mas não são todos que têm esse tipo de liberdade. Então, acaba que tu é detentor do teu saber, sim, Johnny, tu sabe sobre educação financeira, mas tu vai ensinar que 2 e 2 é 4 e deu. Tá, É, mas eu queria ensinar que 2 e 2 é 4 porque segundo fulano de tal. Não tem segundo fulano de tal. só Tu vai ensina. explicar assim e deu. Entendeu? Então, fica uma coisa muito limitada, que acaba que gera até acho que acredito, um certo desconforto, né, para o professor em sala de aula. Então, Não, com acredito certeza. eu que seja mais ou menos isso. Mas é bem nessa linha que tu fala a questão da liberdade, né? Porque até o que a gente conversava assim, ó, se tu tem uma grade curricular, porque aí digamos que parte de cima, assim, vamos dizer o alto escalão, não vamos citar nada assim. Mas se o alto escalão ele não está preparado e não tem o conhecimento para saber o que precisa ser encaixado ali, aí é algo que prejudica, porque é exatamente isso daí. Se tu vê assim, ela tentou fazer uma abordagem um pouco diferente, tá, beleza. Se não era essa abordagem, vamos sentar, vamos conversar qual é a melhor abordagem. Mas é muito dito assim, ó, não, é assim, acabou. E é o que a gente falava até, por exemplo, assim, ó, é feito, por exemplo, livros para o Brasil inteiro de determinadas séries ali. Então, o que que acontece? O professor tem que seguir aquela linha, porque se ele, assim, ó, se ele, digamos, se ele inventa de fazer algo diferente, o que que acontece? Acontece que o jovem vai aprender naquele ano um determinado assunto e quando passar para o próximo ano, se ele mudar de professor e o professor não tiver a mesma abordagem, não seguir na mesma linha, quer dizer que teoricamente aquele ano que era para o aluno avançar, o aluno ficou atrasado. É uma coisa muito contraditória, porque aquele ano que foi explicado coisas que não está na grade curricular, que está coisas no dia a dia, que o aluno está vendo ali, ó, tá aumentando o preço no mercado, sabe por quê? Tá não sei o que, tá não sei o que lá, tem isso, tem aquilo. Mas aí no outro ano voltou para a famosa, não, vamos tratar só. E aí o que, que acontece? Acontece que o aluno é prejudicado. Algo que é contraditório porque teria que ser uma ajuda, né? Um avanço. E até eu trouxe aqui justamente essa questão, que tem três pilares, que é do ser, o fazer e o ter, né? Que justamente isso daí é muito, muito explanado na questão da educação financeira e que isso daí está sendo levado para dentro da escola. É algo que, se for realmente trabalhado em cima disso daí, vai se tornar algo muito importante para o desenvolvimento, tanto dos jovens quanto das famílias. E o que é? O ser é a questão da identidade, né? Da pessoa. Então, depois, o fazer é a capacidade que a pessoa tem. E o ter é o merecimento. Então, pensa num jovem, por exemplo, nós que não fomos educados financeiramente. Então, hoje a gente passa por alguns perrengues, algumas coisas e tudo mais na nossa vida por essa falta de conhecimento. Agora, pensa num jovem que está à flor da pele, com a imaginação fluindo e blá, blá, blá. Aí tu cria uma identidade, que tu dá um conteúdo para dentro desse jovem. Aí vamos colocar a educação financeira e a filosofia. Tu dá a educação financeira como uma base, né? Porque amanhã ou depois esse jovem ele vai começar a trabalhar, vai começar a lidar com o dinheiro, vai começar a ter emoções e comportamentos referente ao dinheiro. E tu coloca a filosofia que faz esse jovem refletir e pensar nas coisas. Aí, a partir que tu dá só esses dois conteúdos que a gente está falando, aí tu cria o fazer, que é uma... Olha a capacidade que tu colocou. Esse jovem ele não vai ter limite, né? Ele não vai ter... Ele vai, assim, ó, entender? Ser Foguete, né? totalmente mente aberta, assim, ó. E aí vai para a parte do merecimento. O que eu vejo como merecimento, que é o ter, né? Eu vejo como empoderamento. Tu tá dando para o jovem o empoderamento, porque o jovem ele tem uma identidade, ele sabe fazer, ele tem a capacidade. Então o que ele tem? Ele tem o poder de merecer aquilo ali. Ele não vai aceitar nada menos que aquilo ali. Então, quando tu coloca o poder na mão do jovem, tu coloca um questionamento, né? Tu coloca uma barreira para pessoas que vão questionar amanhã ou depois. Então, isso não pode ser padronizado. Por que que tudo hoje em dia é padronizado? Então,
Da mesma forma que essa preocupação que foi... Acho que é... Pode falar. Sim, desculpa te Não, interromper, não. mas é que tu falou uma coisa que me deu um gatilho agora, que é a questão de onde vão se conversar essas matérias, então. Então, no momento que eu tenho ter, né, nossa, possuo dinheiro, né, como é que vou usar esse dinheiro? Tu dissesse, eles não vão querer nada do que eles menos do que eles merecem. Essa é a questão do pensar. Essa é a questão de se questionar, né? Quando tu mostra para a pessoa que ela tem direitos, que ela tem deveres, que ela tem capacidades, que ela tem habilidades, que ela tem atitudes. Vamos lá do chá da administração, conhecimento, habilidade e atitude. Quando tu mostra para ela que ela pode, que ela consegue, ela não vai aceitar menos do que aquilo. É a mesma coisa com questões de direito humanitário, né? Se tu disser pra mulher que ela não pode dirigir, que ela não pode votar, que ela não pode trabalhar, que ela não pode falar idioma, que ela não pode entrar numa faculdade, ela vai dizer pra quem? Tá falando com quem? Né? Eu tô onde eu quiser. Aceita, engole, né? É a mesma coisa que tu dizer pro negro, vou tirar as cotas, não vai entrar mais dentro da faculdade. O quê? E os outros todos que pensaram lá, que ocupam, recentemente li uma pesquisa que os negros, depois das cotas, ocupam mais de 73% das vagas das faculdades. Para quem? Tu acha que vai conseguir tirar eles de lá? Tu acha que vai ser fácil? Entendeu? E é isso que o governo não quer. É isso que eles não querem. Que tu diga assim, olha, tu tá dando poder financeiro e psicológico, digamos assim, né, humanitário para essas pessoas, e a gente não vai parar elas. E a gente não pode mais com elas. Que elas vão vir para cima, né? Vão exigir direitos, exigir deveres, né? Então, isso aí que tu me falou agora, só te interrompi para abrir esse parênteses, porque me deu esse gatilho. Eu digo, nossa, é aí que a gente vai conversar, então. Então, a tua disciplina é tão quanto importante a minha, né? Então, eu acredito que elas vão se conversar, porque no momento que tu der esse valor para esse aluno, tu vai dizer para ele, usa com consciência. Tu tem que economizar, tu tem que guardar para tal momento, tem que fazer a taxa de juro tal, e papapá. E outra coisa, para não dizer que a tua matéria, seguindo no parênteses, né, que tá ficando bem grande, para não dizer que a tua matéria não dá para conversar passado e presente, vamos para 94, que não faz muito tempo, né? 93, 94, que não faz muito tempo, né, gente? Quase a minha idade. Quando o Collor, minha mãe falava que meu avô ia correndo no supermercado para ver se pegava antes do rapaz dar a taxinha aquela. Inflação, gente. Pelo amor de Deus, inflação. Minha professora contava que na época que ela era pequena, no governo Collor, ela era um pouco pequena, tipo, tinha 10 anos por aí, dizia ela que ela ia correndo na frente do pai dela, para antes do rapaz passar a taxinha, ela pegar o produto, que depois estava 100, 200% mais caro. Não muito longe da gasolina, que tá R$ 10, né? Olha aí como passado e presente se conversa. A gente vai permitir. O que aconteceu com o Collor? Olha lá, momento político. O que aconteceu com o Collor, né? Botem suas bandeiras para fora, em representação, e apoio, papapá. Botaram bandeira, pintaram a cara, e quem é que foi para a rua? Universitários, pessoas que estudavam, professores. Então, desculpa, caiu aqui. Então, acaba que não tem como tu parar esse tipo de coisa. Não tem. Então, para te ver como a tua matéria também vai conversar, tu vai dizer, lá em 94, quando houve o governo Collor, a inflação aumentou, as pessoas começaram a roubar, eles tiraram o dinheiro que as pessoas tinham em caixa, né? Começou aquele caos, aquela coisa, manifestações, né? E hoje não está muito diferente, porém estamos um pouco mais calados, acredito eu, faz falta aqueles estudantes lá que brigavam, que pintavam a cara e saíam para a rua. Sinto muita falta deles, inclusive, que hoje em dia, com o preço da gasolina R$ 10, está todo mundo aceitando, né? Então, eu acho que vai de encontro aí, né? Que a tua matéria tem tanto quanto a acrescentar nesses debates também. Só para abrir esse parênteses. Justamente é nesse ponto que a gente já toca em assim, ó, tu precisa saber os conceitos básicos para te saber onde procurar. Esse é o problema. Existe uma lacuna enorme, assim, até tu chegar, por exemplo, na inflação, tu precisa saber como é que funciona o dinheiro. E aí é o que entra a educação. É nessa parte. Porque assim, ó, se a gente for ver, a inflação dos últimos 12 meses foi mais de 10%. Então quer dizer que há um ano atrás, o que tu tinha, a inflação comeu 10%.
Só que Olha aí. por que que ninguém chega nesse ponto? Porque ninguém não conseguiu nem passar do início, não tem o conhecimento do início. Então, por isso que esse conformismo das pessoas de sobe preço eu compro, porque eu vou ter que comprar, faz tal coisa eu faço, porque tem que fazer, é justamente porque sim, tem impactos que estão acontecendo, só que tem impactos que estão acontecendo também pelo consumo. Tem impactos que estão acontecendo também pela aceitação das pessoas. Tem impactos que estão acontecendo porque a estrutura é montada de cima para baixo, não de baixo para cima. Quando a estrutura ela começar a ter o poder de ser montada de baixo para cima, aí vai mudar. Porque quando a gente pega e tem pessoas educadas financeiramente, aí eu penso que os jovens de amanhã vão dizer assim, a inflação tá alta por causa de tal coisa. Hoje a gente não sabe falar por quê. Por que, que o preço da gasolina tá assim? Por que, que em outros países o preço da gasolina não sobe? Por que, que em países desenvolvidos a gasolina ela não tem tanto esse impacto, ou alimentação, ou alguma coisa desse tipo? Porque a estrutura foi feita de uma forma que tem os deveres, as obrigações, tudo que tu falou, de ambas as partes. Não é só nossa. E esse é o ponto. Quando a estrutura começar a ser montada da base, aí tu começa a subir para cima. Então, por isso que a gente não pode também aceitar que simplesmente aconteça de que disciplinas entrem em desuso. Como é que uma disciplina vai entrar em desuso? Como uma disciplina vai acontecer isso? Vamos atualizar essas disciplinas de acordo com o que está acontecendo na atualidade. Aí a disciplina se torna ser importante novamente. Só que quando a gente pega e deixa aquela mesmice, com certeza, é a mesma coisa que eu digo, se daqui a 10 anos a educação financeira ela não for estruturada de uma forma que ajude as pessoas, de uma forma que leve conhecimento para as pessoas, a educação financeira vai entrar em desuso também, por quê? Porque essa é a Ela não diferença. foi bem aplicada. Essa é a diferença. Não são as disciplinas, não são os professores, não são as escolas. É quem está colocando esse conteúdo ali. Será que essas pessoas elas estão tendo discernimento para entender que disciplinas tão importantes como essas, elas não podem sair da grade curricular e disciplinas que são obrigatórias, digamos assim, elas precisam ser atualizadas. Porque a gente coloca a finanças, vamos dizer assim, a questão das finanças. Se a gente for colocar, intercalar com a filosofia, é comportamental, já foi colocado como ciências humanas, então é comportamental. Então, se for colocar sociologia, for colocar história, tem ali a grade básica que tu vai ensinar o descobrimento do Brasil, blá, blá, blá. Só que fala um pouquinho das crises econômicas que aconteceram aí. A gente teve uma crise agora há pouco, a gente está passando por uma crise não só sanitária, como a gente está passando por uma crise econômica. Por que essa crise ela não está nos assuntos? Não adianta só colocar ele na escola. Uma crise alimentar também, né? Por Uma isso. crise alimentar. O Brasil passa fome. Tá custando R$ 4 o quilo do osso, gente. Pelo amor de Deus. E por que... Osso. As pessoas estão comprando osso. Vocês têm noção do quão isso é grave? Né? Então, acho que dá, é como eu te digo, dá para te fazer esse giro, entendeu? Esse giro. E esse teu sonho é o meu sonho, Claro. de que venha da base para cima. Mas a questão é, no momento que for da base para cima, não vai ser mais regime capitalista, vai ser regime socialista. E não queremos isso, né? O atual governo, não vamos entrar no debate, enfim, mas não quer isso, quer que venha de cima para baixo. Então, o que está embaixo a gente achata mais. O que está no meio, a gente empurra mais para baixo e a gente sobe um pouquinho mais para cima, mas não muito. Não deixa alcançar lá em cima. Porque se alcançar lá em cima, vai dar problema. Vai dar um grande problema. O povo vai tomar o poder e daí vamos ter um grande problema, né? Então, acho que é isso que eles não querem. Essa questão que a base não tem extremismo na base. A base siga sendo a base, né? E o capital tome conta. Por isso, essa é a questão, é a principal questão, assim, ó, se a gente tem a esperança, assim, ó, eu sempre falo para todo mundo, quando é questão financeira, assim, que as pessoas, elas caminhem com as próprias pernas, não dependam,
apesar de sim a gente precisar, apesar de sim de coisas impactarem muito a nossa vida, mas assim, ó, todas aquelas pessoas que tiverem a capacidade de pegar e não depender, que não dependam. Porque aí o que que acontece? Independente do regime que tiver, eu tô bem. Uns regimes vão me beneficiar, sim. Outros vão me prejudicar, talvez não, porque eu vou ter o discernimento de passar por trás daquilo ali. Só que a gente tem uma grande parte, a maioria, assim, ó, uma parte enorme que não tem esse conhecimento e não tem ninguém lutando por eles. Então aí começa a dar o choque, começa a dar o choque. Porque eu trouxe aqui, por exemplo, assim, ó, entende? Voltando para a questão do conteúdo, entende? Assim, ó, o mais importante que eu acho é a questão do programa integrar as famílias, entende? Porque hoje, assim, ó, hoje eu tenho uma criança ali na escola que vai dizer, vai chegar em casa e vai dizer assim, ó, pai, mãe, vamos viajar. O pai e a mãe vão dizer assim, ó, não tem como, não tem dinheiro, mas eu aprendi na escola uma metodologia que vai fazer a gente viajar. Então, a gente vai deixar de ter apenas crianças que sonham em ser tal profissão, ser isso, ser aquilo, e vão ter crianças com conhecimento para atingir aquilo ali, para conquistar aquilo ali. Então, vai deixar de ser crianças sonhadoras, aquela criança inocente e tudo mais, para ser uma criança que conquista, uma criança que atinge, uma criança que realmente vai fazer acontecer. Então, por isso a importância da integração com a família, porque a família precisa assimilar esse conteúdo, a família também precisa assimilar que precisa dar um passo e acompanhar aquela criança. A gente tem que quebrar aquilo que, não, a criança tem que ir no... Não, vamos quebrar um pouquinho. Existem situações e situações. Para algumas pessoas vai vir mais rápido, para outras vai ser mais demorada, depende muito das decisões que a gente toma e das condições que a gente tem. Isso daí depende muito, é comportamental, a gente não tem como passar por cima disso daí. Porém, hoje a gente tem que seguir um pouco a linha, deixar assim, ó, tá sonhando, hoje eles não são assim, ó, ah, eu quero uma viagem para Disney. Amanhã depois a criança ela vai dizer assim, ó, vamos para Disney, porque eu sei como fazer, eu sei como aplicar e vamos aplicar aqui dentro de casa e a gente vai ir. Então, aí... Ou até mesmo para abrir os olhos dos pais, né? Quando estão sendo explorados muitas vezes, né? Exatamente. Que a gente chama de regime capitalista, né? Até para dizer quando os pais estão... Ah, pai, a tua carga horária é X, mas quando tu faz Y, eles não te pagam extra. Olha aí, né? Claro. Ou então tá muita carga horária e pouco salário. Isso tá errado, entendeu? Então são coisas assim básicas do dia a dia para a gente entender quando é uma coisa ou quando é outra. Eu sei por experiência própria que a escola abre olhares. Eu estava na terceira série, eu tinha 8 anos, e a professora estava falando sobre o regime escravocrata, né? Aí ela dizia que tinha escravidão branca e escravidão negra, né? Que a escravidão negra tinha acabado há muito tempo atrás, e não sei o que, na época a gente achava que tinha acabado mesmo. E aí tinha acabado há muito tempo atrás, mas que existia agora a escravidão branca, que eram pessoas análogas à escravidão, né? Que a gente diz que são pessoas que estão sujeitas, né, a regimes, como a gente vê às vezes ali no Fantástico que aparece, que não tem condições de comer, não tem de tomar banho, não tem condições básicas de vivência e papapá. E aí eu lembro que a minha mãe, ela trabalhava num lugar, né, que ela era meio que explorada, digamos assim. E daí eu cheguei em casa e falei pra mãe, tu sabia que tu é uma escrava branca? A minha mãe se chocou tanto com aquilo, né, pegou e disse, como assim, Clarice, da onde tu tirou isso? Mãe, a professora falou que escravidão e não sei o que. E ela começou a dar risada, né? Porque ela recebia um salário muito baixo, enfim, não tinha direitos assegurados. Então, quer dizer que esse questionamento que está dizendo das crianças, eles são reais. Vocês veem, isso foi há 20 anos atrás, né? Tenho 28 hoje. Foi há 20 anos atrás. E a gente já era rápido. Imagina agora, que tem acesso a tudo na palma da mão, né? Então, acho que a criança vai ficar mais indagadora ainda, mais questionadora, até para perguntar para o professor. Professor, mas tá certo, professor Johnny? Tal e tal coisa? O senhor está explicando aí direitinho como é? Esqueceu de tal coisa, entendeu? Criança já vindo com o questionamento pronto.
Então, eu acho que é como tu disse, assim, é trazer para a família o que é estudado em casa, né? O que é estudado em aula. A educação não faz parte somente da escola. Ela é uma união entre família e escola, né? Então, a criança não é para ser educada em sala, né? A criança ela Exatamente. já vem educada, né? Que muitas pessoas acham que às vezes a escola detém essa parte da educação. Não, a criança ela vem educada, ela só vai aprimorar a educação dela com o professor, né? Vai fazer essas questões de filosofia, sociologia, artes, vai desenvolver habilidades ali dentro, habilidades financeiras, mas a educação, a noção, ela tem que vir de casa, né, pessoal? Então a Exatamente. gente não pode dizer, é o professor que eduque, né? O professor que vai lá e diga para ele que ele tem que falar por favor, que ele tem que pedir licença, não, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco escola com esse tipo de coisa, com educação mesmo. Os valores vêm de casa, né? Não dá para abrir mão disso daí. É algo que não adianta te chegar na escola e cobrar que um professor seja o pai e a mãe. Isso não existe e nunca vai existir. E justamente é isso que a gente fala, quando a gente trata muito sobre comportamento, sobre pensamento, sobre reflexão, a gente sabe que é como eu digo assim, existem algumas condições, a gente vê muitas pessoas que elas às vezes é a cultura, né? Cultural. Hoje a gente tem uma cultura onde as pessoas, elas não é que elas se acostumaram, mas é que são poucas oportunidades, poucas possibilidades, não oportunidades, porque a oportunidade ela vai surgindo, só que também às vezes surge a oportunidade, aquela pessoa ela é tão bloqueada, digamos assim, ou ela teve uma infância muito dura, uma vida muito dura, que ela não se enxerga naquela oportunidade que é dada para ela. Então, isso daí é uma coisa que também a gente trabalha muito em cima. Porque quando a gente fala, principalmente assim, ó, referente ao dinheiro, as pessoas elas trabalham para sobreviver. Elas trabalham apenas para pagar as contas e beleza, elas assim, ó, o problema é não almejar algo a mais. E claro que tem como tu falou, tem que ter essa união de aluno, escola e família, principalmente. Por quê? Porque as crianças elas não têm também tanta noção da grandeza, dos gastos, isso e aquilo, lá dentro de casa e tudo. Só que elas vão trazer outra visão para dentro de casa. Então, às vezes não vai encaixar no orçamento familiar, mas só dela ter a possibilidade de conversar dentro de casa, é outra oportunidade que ela está tendo. Por quê? Porque aí, assim, ó, na escola está sendo ensinado um conteúdo. E em casa vai ser ensinada a prática. Uhum. Então é isso, é sempre quando eu falo para todo mundo assim, ó, que tu faz com teu filho em casa? Ah, meu filho, eu não converso com ele, porque geralmente a gente não fala de dinheiro perto das crianças. Assim, ó, dá R$ 5 pro teu filho e larga ele no mercado a comprar o que ele quiser. Quando chegar na hora de pagar, ele tem R$ 5, ele vai ter que escolher. Isso daí tu já está educando o teu filho financeiramente. Te vira. Faz ele escolher entre uma coisa ou outra. Dá uma lista pro teu filho e diz assim, ó, vai ali e eu quero que, ó, tu compre isso daí no mercado para mim. Não vai encaixar naquela lista, ele vai ter que saber, ó, mexer aqui, mexer. Então tu começa a educar teu filho. Então se tu não conversa dentro de casa, aí volta aquela cultura de sim e não, né? Se eu tenho, eu digo sim. Se eu não tenho, eu digo não, não explico por quê. Não é uma satisfação que tu tá dando pro teu filho, mas também tá colocando ele a par da Uhum. situação. Porque quando chega ali no primeiro emprego, para aquele filho que foi dito sim para tudo, quando ele pega R$ 1.000 aí de salário mínimo, ele quer continuar comprando o iPhone, comprando o tênis bom, a roupa boa e vai o quê? Vai endividar, porque não vai ter de onde tirar. E para aquele filho que foi dito não, acontece a mesma coisa, porque tudo que os pais não deram, ele quer comprar com R$ 1.000. Aí os dois filhos que foram criados totalmente diferentes, eles vão para o mesmo destino que é É o mesmo endividamento. problema. Tem o mesmo problema. Exato. Um quer continuar consumindo e o outro quer consumir o que nunca teve. Então, é aquilo que a gente falava da questão do endividamento. Os dois são endividados, é um padrão. Só que um foi por um motivo, o outro foi por outro. Então, se a gente não consegue linkar isso daí na educação, é muito complicado. E aí, quando tu não tem dentro da escola uma filosofia, tu não tem uma história atualizada, tu não tem conteúdos que te tragam para o hoje, para te dizer assim, ó, hoje
acontece assim. Não é aquela coisa da máquina lá que todo mundo ficava dando manivela. Hoje tu fala e a máquina liga. Então, onde está isso daí incluído na grade? Essa questão da reflexão, do pensamento, que a filosofia traz para dentro. Onde que está? Mas de uma forma prática, não só como um conteúdo para te passar de ano. Então, tudo isso é algo que... Isso aí que tu falou a respeito dos filhos não é que eu tava pensando, tu fala e eu fico pensando, né? Tudo tu me dá gatilho, né? Não tenho culpa que tu me dá gatilho em tudo. Dos filhos o que tiveram tudo querem continuar tendo tudo com R$ 1.000 e o outro que não teve nada. É uma nova geração chamada os filhos que ainda vivem com os pais, né? Vivem ainda dos pais. Né? Então, para eles não abandonarem aquele padrão, aquilo que eles têm, que eles acham que tem na cabeça, né? Ou que eu nunca tive, acaba que é uma geração que é uma geração que pode, se nós não mudarmos a situação deles, é uma geração que pode viver a vida inteira dependendo dos pais, né? Porque os pais têm melhores condições, né? Ou porque os pais não tiveram tantas boas condições, eles vão ter gastos X, gastos Y, né? Inclusive tem um caso meu na família que um primo meu, ele acha assim que ele nunca teve grandes coisas, né? Porque a gente vem de uma família pobre, papapá. Mas ele acha assim, ó, que agora, como ele tá numa vida um pouco melhor, ele acha que ele pode tudo, entendeu? Inclusive pedir dinheiro para os outros não pagar, entendeu? Então, acaba que gera um problema que acha assim, vou ficar no melhor hotel da cidade. Tenho dinheiro para isso? Não tenho. Então, vou ficar na pousadinha lá, que cobra metade do preço. Não, que tu vai depositar um dinheiro para mim, porque eu tô precisando do dinheiro, né? Tô precisando do dinheiro, daí eu vou pagar naquele hotel para bancar que eu tenho, entendeu? Aí vem as redes sociais também, né? Aquela coisa do postar. Eu quero postar que eu tô melhor, que eu tô bem, né? Então eu quero postar que eu tô num hotel chique, com um nome difícil, então que tem determinadas coisas que usam. Então as pessoas também elas estão nessa fase de consumir o que elas não têm. Elas não têm isso. Elas não vivem nessa realidade. Mas eu quero postar como se eu tivesse. Entendeu? Então isso é muito preocupante também. Tem um livro, A Psicologia Financeira, que eu li agora há pouco, que ele fala sobre riqueza e fortuna. Aí ele divide esses dois pontos. Aí riqueza é aquilo que eu quero mostrar para os outros. E fortuna é aquilo que eu realmente tenho. Então tem pessoas que vivem de riqueza. Então ela precisa mostrar. Então, às vezes, ela não tem condição. E, às vezes, a pessoa que vive de fortuna é uma pessoa que tu vê andando na rua aí, simples, tem a casinha dela, tem o carrinho dela, tem e tudo. Só que quando tu menos espera, a pessoa tá dando a volta ao mundo aí, viajando. Mas essa pessoa não tinha nada, porque ela vive da fortuna, ela não precisa mostrar para ninguém. Ela quer usufruir, ela quer aproveitar, ela faz isso por ela e pela família, alguma coisa assim. Agora, a riqueza é quando tu faz voltada para os outros. E aí é o que deixa o alerta, porque quando tu quer mostrar para alguém que tu conseguiu ir em determinado lugar, beleza, mas tu tá fazendo por ti ou tu tá fazendo, entende, pelos outros. E aí são pessoas vazias, né? Ele faz muito essa diferença sobre riqueza e sobre fortuna. Isso daí é muito legal, porque hoje tem muita gente por causa que eu acho que hoje em dia, como a gente vive nesse mundo assim, né, que tudo tem que ser postado e tem que ser naquele tempo. Aí eu vou fazer um bumerangue e eu vou fazer um não sei o que, entendeu? E tem que ser agora. E porque se eu não for agora, eu não vou mais, né? Então, eu acho, às vezes me cobram muito isso no Instagram, às vezes, por que tu não posta coisas da tua vida pessoal, assim, por exemplo, onde tu vai, com quem tu convive, não sei o quê. Gente, eu não acho necessário, não fiz a conta para isso, né? Eu fiz a conta para dar aula de inglês, para mostrar cursos que estou fazendo, para incentivar vocês a fazerem aqueles mesmos cursos, para ensinar vocês a pensar nos meus stories, sempre tem alguma coisinha ali para pensar questões sociais e também de inglês e tudo mais. Eu fiz para isso. Eu não fiz para postar, ir lá almoçar com fulano de tal e foto, né? Aí, foto do prato. Gente, eu nem comi e vocês já querem que eu tire foto do prato, né? Então, acaba que... Ou então, fulana de tal marca o arroba do lugar e não sei o quê.
Não, acho que a gente já vive nesse mundo, né? Eu acho que a gente tem que consumir conteúdo. É. Eu já sou uma pessoa mais das antigas, entendeu? Eu já gosto mais de consumir conteúdo. Eu tenho uma rede social para consumir conteúdo, não para saber da vida íntima das pessoas. Se brigou, se casou, se separou, se tem filhos, não. Isso já para mim não é relativo, assim como não é relativo para mim mostrar, não é relativo para mim ver também. Então, procuro sempre estar seguindo páginas de conteúdo e papapá. Então, acho que uma coisa que tem que se compartilhar é menos vida pessoal, menos vida fake, né? Porque todo mundo tá sorrindo na rede social, né? Ninguém tá chorando, ninguém sofre de depressão, né? Que é uma coisa urgente hoje em dia, que muitos jovens estão sofrendo de depressão. Aí ninguém sofre de depressão, Não. ninguém tem problema financeiro, ninguém tá pagando R$ 20 no arroz, ninguém tá pagando R$ 10 na gasolina, né? Então tá todo mundo feliz. E eu acho que a gente deve começar a consumir um pouco mais de conteúdo, para a gente poder se mostrar um pouco mais empoderado, como o Johnny disse, né? A gente tem que ter essa questão de empoderamento, porque a gente está aqui hoje fazendo essa live, discutindo isso, para também dar independência para vocês de uma forma gratuita, de qualidade e pública, né? Então, para vocês não terem que pagarem por cursos que vão proporcionar isso, né? Para vocês não terem que pagar por escolas que vão cobrar 2, 3 mil de vocês, e vocês vão aprender o mesmo conteúdo que a gente está dando gratuito aqui na internet. Então, Porque a gente não mas eu traz. quero parecer que eu estou fazendo curso na escola tal. É. Não quero parecer que estou aprendendo com o Johnny no Instagram, né? Então, a gente tem que saber discernir o que é interessante do que não é interessante, entendeu? Eu acho que Exatamente. numa sociedade de consumo, né, a gente deve evitar o máximo consumir, né? Já basta essa vida que a gente leva aí, que consome computador, consome celular, consome 100% da internet. As pessoas, como tu disse, que essa pessoa te falou, mas eu chego em casa, eu nem tenho tempo de conversar com meu filho. Poxa, chegar em casa e não conversar com o filho, para quê? Para estar em rede social, para estar ou tá sendo consumido pelo trabalho, o É. trabalho que consome, vai morrer um dia e alguém vai ter que substituir, né? Exatamente. Então quer dizer que as pessoas estão deixando de viver o que é real para viver uma coisa que é fantasiosa, ao meu ver, entendeu? Então, acho que as pessoas têm que buscar um pouco mais de independência. Parece que a gente está dando independência e as pessoas seguem dependendo de alguma coisa. É É que dependência da internet. é bem como tu falou, assim, ó. Eu falo para todo mundo isso daí porque primeiro a gente está numa rede social, então a gente está todo dia postando, todo dia fazendo alguma coisa, fazendo algo diferente. A gente não tira nada da nossa, assim, ó, do nosso pensamento, da nossa cabeça, um achismo. A gente estudou vários anos para isso daí. Tu faz quanto tempo que já vem aí na luta? Eu hoje bota que uns 10 anos aí eu venho de preparação, entende? Com curso técnico, com faculdade, pós, vários outros cursos. Então, o que eu trago é tudo embasado, fora que toda hora eu estou postando que eu li um livro, li esse livro, li esse livro. Então, é embasado, Uhum. entende? O que a gente faz não é um achismo, não é nada. Só que eu sempre digo pro pessoal assim, ó. O Johnny é novo, o Johnny não sei o quê. Entende? Que tem esse costume do pessoal aqui da cidade não dar credibilidade para quem é daqui. Mas assim, ó, achou que é novo, achou que é inexperiente, achou qualquer coisa, não tem problema, mas busquem o conhecimento. Independente de onde vocês vão Uhum. buscar, busquem. Não é uma coisa assim, ó, critiquei o Johnny e a Clarice, mas eu não vou buscar outro lado. Se eu estou precisando do inglês, se eu estou precisando um pouco trocar uma ideia sobre um pensamento, sobre alguma coisa ali da filosofia, se eu estou precisando de educação financeira, não tem problema que não busquem com a Clarice e com o Johnny, não tem problema. Mas busquem. Busquem. A intenção é buscar. Aí, como a Clarice falou, a gente não está trazendo aqui um conteúdo que veio do nada, que a gente pensou de tarde e está conversando aqui agora. Não. A gente trouxe um conteúdo embasado no que a Clarice estudou, no que eu estudei, e a gente está trazendo isso daí para vocês. Se quer buscar mais coisa, não quer entrar em contato com... Não tem problema, mas façam. Não parem só. Isso que a gente precisa questionar, a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, a gente precisa isso daí. E quando a gente não faz isso daí, a gente se torna refém de notícia, de jornal, a gente se torna refém de frase de Do Facebook, pânico. entendeu? Se torna refém de qualquer coisa.
Qualquer coisa. O que falarem ali, a pessoa assim, ó, porque eu tô dizendo agora um conteúdo que eu busquei, sim, com a minha visão. Está sendo embasado, mas está sendo eu. Eu não sou o dono da verdade. Então, aquela pessoa que está passando uma notícia no jornal, qualquer coisa assim desse tipo, que vai impactar a minha vida, ela está passando da maneira dela. Busca a raiz do problema, busca a raiz da notícia, busca aquilo ali. Porque aí sim tu vai ter com certeza algo para dizer assim, ó, eu fui e vi que é tal coisa. Então, essa é a A diferença. fonte, né? A fonte. E isso aí que tu falou do negócio de que as pessoas, o que vier dito, a pessoa aceita, não é isso que a gente quer para vocês. Para nenhum de vocês. É como a gente disse, e se não quer consumir o conteúdo da gente, não tem problema. Tem 1.008 milhões de conteúdos aí para vocês consumirem. Se vocês não quiserem aprender filosofia comigo, não tem problema. Olhem aqui o que eu hoje trouxe, citações de Sócrates, de Pitágoras e tudo mais. Busquem outros filósofos, vão atrás disso. Busquem outros financeiros, da parte do Johnny também. Não parem aqui. Nós trabalhamos com fontes, nós somos educadores. A gente não veio aqui, como o Johnny falou, numa tarde a gente pensou, putz, vamos falar de filosofia, né? Vamos largar qualquer coisa lá e o pessoal vai pensar, não, mas eu vou escolher educação financeira, Cláudia, se tu ficar com a filosofia, pode ser, perfeito, fechou. Não, entendeu? Teve embasamento, eu fui em pesquisas, eu fui em fontes, eu fui em atualizações, eu fui em dados, eu pesquisei, ele pesquisou, ele foi nos livros dele, ele buscou, né? Então, segundo fulano de tal, segundo tal, não é um pensamento que eu tô tirando da minha cabeça, é alguém que falou e eu concordo com ele. Simples assim, né? Então, se tu não concorda, poxa, procura outro pensamento. É como eu disse o Leandro Carnal esses dias numa live que eu tava vendo dele com o Cortella, que inclusive íamos dois, né? Ele tava falando, já que a internet a gente tem que consumir tanto ela, não faz ela de uma ferramenta ou de uma arma para acabar com a tua vida. Faz dela um instrumento para te alimentar melhor de conhecimento. Então, eu acho que se ele busca, dá um Google nas coisas, vai atrás de artigos, vai atrás de livros, vai atrás disso. Então, não deixa ela acabar com a tua vida. Porque o que é acabar com a vida da gente? É a gente saber que o preço da gasolina está altíssimo, a gente não sabe por quê, como o Tione falou. É a gente saber que o governo fez alguma coisa desastrosa de novo. É saber que os índices de depressão nos jovens estão crescendo. Entendeu? Não é isso que a gente só quer saber. Tá, mas e veio da onde isso? Tá, mas e quem falou? É esse o questionário. Tá, mas e quem é que escreveu o artigo do fulano de tal que o fulano tá falando? Entendeu? Claro. Poxa, hoje tem live do Silvio de Almeida. Eu vou assistir. Se inscrevam no canal dele, inclusive. Tem live todos os sábados, tem live, um bate-papo que ele tem sobre racismo, sobre neoliberalismo, sobre alguma coisa assim. Então, são coisas que a gente vai se alimentando que não é só para diversão, entendeu? É conhecimento também. Então, acho importante isso aí que o Johnny falou, do negócio de vocês conversarem em casa com os filhos de vocês, é de extrema importância. Claro. Mas vocês querem estudar? Claro que querem. Mas vocês também têm que ter um momento de lazer, um momento único, né? Hoje em dia, todo mundo senta na volta de uma mesa, aí uma família muito grande aí, e todo mundo no celular, né? Então, acaba que é porque eu tô postando e tô te marcando. Tá, mas eu tô aqui do teu lado. Tu não vai olhar para mim, tu não vai pedir um pouco da minha comida para experimentar, não vai querer meu drink, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco de realidade. Claro que vivemos numa pandemia, sabemos disso, estamos ainda vivendo uma pandemia, é necessário usar máscara, passar álcool gel e tomar vacina. Se sabe, né? Por favor, tomem vacina, inclusive. Mas eu acredito, assim, que a gente precisa mais do real, entendeu? Eu sinto falta de sentar na casa do Johnny e ter esse bate-papo com ele enquanto eu tomo um chimarrão, por exemplo. Ou enquanto eu tomo um cafezinho. Ou ele vir aqui na minha casa e a gente fazer essa live para vocês, um do lado do outro. Eu sinto essa falta. Mas eu tenho que fazer porque, infelizmente, a pandemia não permite que eu vá na casa dele e ele venha na minha. Né? Inclusive, ele tem filho pequeno que é risco, não toma vacina. Então, eu acredito que a gente tenha que ter esse bom senso, porém não deixar de se trocar ideias. Não deixar de se compartilhar. Indicar um curso. O Johnny me indicou esses dias no curso dentro do canal com a Malala que eu nem estava sabendo. Ele veio e me indicou. Entendeu? Então, essas trocas, esses carinhos que eu digo, né, no bom sentido, são importantes, né? Que as pessoas se consumam mais no próprio conhecimento, que elas busquem.
né? Porque a filosofia também nada mais é do que a busca eterna pelo conhecimento. A gente nunca sabe tudo. É, O Johnny está sabendo que ele aprendeu há 10 anos, mas ele não aprendeu há 10 anos atrás e está falando isso. Ele aprendeu há 10 anos atrás e continua se atualizando. E vai sair da pós e vai para sim. outra pós e vai fazer aquele curso de extensão e se inscrever. Entendeu? É que nem eu também não parei. Eu não paro de estudar inglês. Eu estou fazendo um workshop de inglês agora, proporcionado pela Unipampa, inclusive. Estou no final do curso. Estou fazendo cursos antirracistas voltados para a educação, então estou também lendo dados, então a gente não para de Não consumir, para, a gente tem que trazer dados aqui para vocês, né? Coisas atuais. Então não é uma coisa embasada no que eu pensei, é algo que tem um sentido, né? Acredito que seja isso. Não, Não sei se tu vai falar mesmo. não, é só a questão justamente isso daí, a questão assim, eu não, como é que diz? Agora me fugiu a palavra, mas a gente não se enganar com pouco, tá? Porque deixa eu explicar melhor para vocês. Porque esses dias até teve um comentário de uma pessoa, mas eu vou ali, olho os vídeos do Thiago Nigro, por exemplo, que é outra referência aí, outra referência, né? Ó, eu já me coloquei lá em cima. Mas é uma referência no, é uma referência no É uma país, referência né? um pouco melhor. É um pouquinho, ele tá um pouquinho mais só. Mas ele é uma referência aí no país para educação financeira. E eles estão sempre postando novos vídeos e tudo mais, isso e aquilo. Aí tem uma pessoa que me questionou, primeiro, por que eu não fazia um vídeo igual? Porque ele é o Thiago Nigro, eu sou o Johnny. A primeira coisa, só para resumir, para não prolongar muito. Ele tem o perfil dele e tudo, porque se eu começar a imitar todo mundo, eu não vou ter personalidade. O meu trabalho vai ser imitação dos outros. Então, Sim. e outra coisa, porque esses dias eu vi um vídeo dele super legal, motivacional, não sei o que, bababá, e isso e aquilo e tudo. Então tem muito conteúdo gratuito, ele me comentou. Eu falei, tem muito conteúdo gratuito. Aí eu perguntei para ele assim, tu já olhou o vídeo que ele ensina a fazer a reserva de emergência? Aí ele falou assim, olhei, mas não olhei todo, porque não me interessou muito. Aí eu falei, tá, um vídeo de 2 minutos motivacional, tu olhou. Agora um vídeo de 10 minutos que te ensinava a fazer uma reserva de emergência, tu não olhou. Por quê? Porque no vídeo ele ensina a fazer uma reserva de emergência, que separa um valor mensal, e tu aplica esse valor mensal ali no juro, vai rendendo para ti, e em 8 anos tu consegue ter tua reserva de emergência. Então quer dizer que, por que ele não se interessou? Porque não foi do interesse, porque o processo é longo. É lento? É, É o pessoal que quer dinheiro para ontem, né? então é O legal. pessoal quer ganho financeiro. Não, é que eu digo no ponto que tem muito conteúdo bom na internet, só que o conteúdo bom não está num vídeo de 2 minutos motivacional. Um conteúdo bom, às vezes está numa live, está num podcast, tá assim, ó, tá. Entende? Porque é o mesmo que eu falo. Agora a gente trouxe aqui esse conteúdo, amanhã a gente consegue fazer um vídeo num Reels ali, de 30 segundos desse conteúdo que a gente falou. Só que a gente vai pegar um assunto desse tamanho e vai colocar num videozinho assim, ó. Aí agora a gente pegou um conteúdo assim, porque tem muita coisa para ser falada, e colocou numa live que está indo mais de horas aqui, ó. Então, é isso que as pessoas precisam entender. O processo, ele não é rápido. O processo, ele não vai ser para ontem. O resultado não vai ser para ontem. Então, a busca por conteúdo, ela precisa ser de forma consciente, precisa ser uma busca constante, precisa ser uma continuidade. Só responder boa noite, pessoal que chegou aí agora. Eu vi o pessoal colocando aqui. Então, é isso que a gente precisa pegar e entender. Que a busca por conhecimento não é entrar num vídeo de 2 minutos e achar que eu sei